Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Esta aqui é a correção com revisão. Nós vamos corrigir questões do concurso do TJ São Paulo 2023, concurso feito no dia 28 de maio, para a prova da capital, tá? Hoje nós vamos falar de algumas questões aqui de direito constitucional. Professor, quantas aulas você vai fazer desta correção com revisão? Estou prevendo aí mais ou menos umas 10 aulas, uns 10 vídeos assim, de 20, 25 minutos, para a gente fazer ali uma conferência suave, fazer um estudo suave, sem tanto estresse assim desse conteúdo aqui, tá? Até porque se você está assistindo isso, ou você está no YouTube, ou você está dentro da super revisão. Você está dentro da super revisão, beleza, as anotações disso aqui, tudo vai estar também lá dentro da super revisão e do base jurídica. Agora, e você que está só no YouTube, eu faço um convite para você entrar na super revisão. Isso aqui é uma revisão, né? Então eu faço a correção, digo, trago conceitos, mas é muito interessante e dá tempo agora de você assistir todos os vídeos para a prova da Grande São Paulo, tá bom? E aí, se você porventura for fazer a prova do interior, se a prova do interior sair ainda este ano, que é uma possibilidade, e ó, quem me segue aqui sabe que eu não fico instigando, fico criando aqui falsas expectativas em ninguém. Mas olhando a lista do interior, me parece que essa lista já vai se esgotar já, né? Então poderia sim ser também feita uma outra prova para o interior. Mas você que está aqui, que não é meu aluno ainda do Base Jurídica ou da Superrevisão, fica o convite para você entrar lá, para você fazer parte pelo menos da Superrevisão, tá? Eu tenho certeza de que eu consigo ajudar você. E ó, todas as questões aqui que eu vou abordar foram faladas lá na super revisão, hein? Então olha só, questão 45. Questão média, não era fácil não, tá? Olha só, sobre as ações constitucionais... Opa, para aqui. Ações constitucionais. Não sei se você se lembra que lá na super revisão eu fiz até um quadrinho que eu coloquei assim, ó. Coloquei assim, basicamente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, se o problema fosse liberdade, eu estaria falando de habeas corpus. Se o problema fosse dados, eu estaria falando de habeas data. Se o problema fosse direito líquido e certo, estaríamos falando de mandado de segurança. Se estivéssemos falando de falta de norma, estamos falando falta de norma regulamentadora. Estamos falando do quê? Estamos falando de mandado de injunção. Se estamos falando de ato que fere a moralidade ou erário, né, os cofres públicos, meio ambiente, etc., nós temos o quê? Temos a ação popular. Acho que você se lembra disso, né? Então, é uma forma de você saber responder essa questão aqui. Então, olha só. O autor da ação popular, atuando de boa fé, é isento de pagamento de custas, é verdade, mas está sujeito ao ônus da sucumbência. Não, tá? Então, qual é a questão? O autor popular, a pessoa que entra com a ação popular, ela está, se estiver de boa fé, ela está isenta de custas e de ônus da sucumbência. Tá? A sucumbência é o valor que você paga para o advogado da outra parte. Então qual é o erro da letra A? É dizer que ele está sujeito ao ônus da sucumbência. Ah, professor, e se for má fé? Não, mas aqui a própria questão está dizendo que é boa fé. Lembre-se, se o autor da ação popular estiver de má fé, aí sim ele tem que pagar. Agora, se ele está de boa fé, não paga nada. Tá? Então por isso que a letra A está errada. A letra B. A associação, legalmente constituída e em funcionamento há 2 anos, detém legitimidade para propor mandado de segurança coletivo em defesa dos seus associados. É uma afirmação verdadeira. Professor, não é. Cabe recurso aqui, porque a Constituição diz que para o mandado de segurança coletivo, a associação precisa estar constituída há pelo menos 1 ano. É verdade. Professor, mas como que você diz que está certo se a questão está dizendo que é há 2 anos? Então veja só, olha só, entenda só uma coisa. Em funcionamento há pelo menos 1 ano, pode ser 1 ano e 1 dia, 1 ano e 5 meses, 2 anos, 20 anos, 80 anos, etc. Então veja só. Aqui, talvez você pudesse ser induzido
a indicar que essa questão aqui, que essa alternativa estaria errada. Por quê? Porque você até se lembra que o mandado de segurança coletivo pode sim ser ajuizado, impetrado por uma associação legalmente constituída, mas aí você ficou em dúvida. Por quê? Porque lá no estudo que você fez, você viu que a associação, para poder ter legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletiva, ela precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano. Agora, qual é o dado da questão? A questão disse o seguinte, olha, você tem uma associação que está em funcionamento há 2 anos. Será que esta associação pode fazer um mandado de segurança coletivo? Pode. É a mesma coisa, só para que você entenda, né? Por exemplo, pessoa idosa, né? Antigamente se chamava idoso, hoje a lei chama de pessoa idosa. Veja, a pessoa idosa é quem tem pelo menos 60 anos. Agora, e se a pessoa tiver 65? Ela continua sendo idosa. E se ela tiver 80? Continua sendo idosa. Então qual é o ponto? Quando você tem o a pelo menos, significa que é um mínimo de tempo. Agora, a lei ou a Constituição, como estamos falando da Constituição, não trouxe um limite máximo, tá? Então, por isso que você precisa ficar muito ligado, porque aqui existe uma dificuldade sim, essa questão, essa alternativa B não era fácil. Por quê? Porque se você bate só o olho, você fala, não, associação 2 anos, está errada. Não, peraí, em funcionamento há 2 anos. E quando a Constituição diz que precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano, se ela está há 2 anos, como é o caso da questão, sim, de fato, essa é uma afirmativa verdadeira. Letra C, claro, todas as outras vão estar erradas, né? A letra C, a letra C indica o seguinte, mostra-se cabível habeas data para acesso e retificação de informações contratuais do impetrante constantes de empresas privadas sem caráter público. Qual é o ponto aqui? O habeas data, a gente até viu aqui, ó, o habeas data tem a ver com dados. Só que dados onde? Dados vinculados a órgãos de caráter público, ou a órgãos públicos ou órgãos de caráter público. Só para que você entenda, durante a ditadura militar existia o DOPS e o DOI-CODE, que eram instituições do Estado que mantinham ali arquivos secretos de pessoas supostamente subversivas. Se eram ou não vou nem entrar no mérito, mas qual é o ponto principal? O habeas data foi criado na Constituição de 88, depois de superada a fase da ditadura militar, com um objetivo de fazer com que as pessoas que tivessem alguma coisa nos seus próprios nomes, em seus próprios nomes, nos bancos de dados públicos, por exemplo, estes arquivos que têm relação com segurança nacional, etc., mas de qualquer dado que esteja em órgão público, você teria o direito de ter acesso a esses dados. Então qual é o grande erro aqui? As informações contratuais é até questionável, a questão aqui sendo da pessoa do impetrante, tudo bem, tá até certo, eu não sei nem porque que eu marquei aqui, mas qual é o grande ponto aqui, né? Qual é o erro aqui? É indicar que estas informações são informações de empresas privadas, até poderia ser uma empresa privada, só que esses dados eles seriam acessíveis para habeas data se essas empresas privadas tivessem caráter público, ou se esses dados estivessem no caráter público, tivessem caráter público. Então, o erro está em dizer que estas empresas, mesmo que sejam privadas, mas não têm caráter público, tá? Então, até poderia ser de uma empresa privada. Vou te dar um exemplo, tá? Só para que você entenda. Imagina, hoje em dia você poderia ter empresas terceirizadas que estivessem armazenando tais informações, tá? Então, o erro maior aqui está em dizer que o habeas data cabe para obter informações de uma coisa que não tem caráter público. Então esse é o erro. Letra C, são sempre gratuitas. Gratuidade, ações de habeas corpus, beleza, e mandado de segurança, não. A gratuidade é para o habeas corpus e habeas data, tá? E na forma da lei, os atos necessários para o exercício da cidadania. Então qual é o erro aqui da letra D? É dizer que a gratuidade é para o habeas corpus e para o mandado de segurança. O erro está em indicar o mandado de segurança quando o certo é habeas data, tá? Então esse é o ponto da letra D. Letra E, é admissível habeas data na hipótese de inviabilidade de exercício por falta de norma regulamentadora. Olha só, a gente acabou de fazer aqui o quadrinho, né? Falta de norma regulamentadora se relaciona a mandado de injunção. Não tem nada a ver com habeas data, tá? Então, de novo, aqui errada a letra E. Então, resposta da 45, de fato, letra B. 47. Cenário alternativo que contempla penas admitidas nos termos da Constituição. Então, olha só, que penas que a Constituição Federal admite. Letra A.
privação de liberdade e interdição de direitos. Você fala assim, pô, posso estar na dúvida. Vamos ver as outras. Olha, perda de bens poderia estar. Banimento. Não, banimento eu tenho certeza porque a Constituição diz que é vedada a pena de banimento. Tá? Suspensão de direitos até poderia. Pena de caráter perpétuo. Não existe prisão perpétua no Brasil. Tá? Prestação social alternativa, ok. Pena de trabalhos forçados em caso de guerra declarada. Cara, tá tudo errado, porque pena de trabalhos forçados já é proibida, certo? E o que vai haver em caso de guerra declarada é a pena de morte, tá? E aí, claro, segundo o que diz a Constituição, não haverá pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Até falei para vocês nas aulas que a execução desta pena de morte seria por fuzilamento num caso de guerra declarada, num caso de deserção, num caso de traição à pátria e assim por diante. Tá? Então, claro, não preciso decorar essas hipóteses, não. Estou apenas falando a título de observação. Mas aqui a letra B tem erro, a letra C tem erro, a letra D tem erro. Olha só, pena de morte em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84.19, tá verdadeiro. Agora, esta aqui, cassação de direitos políticos. Não existe dentro do nosso Estado democrático de direito a pena de cassação de direitos políticos. Existe, para algumas hipóteses, a suspensão. Ó, não existe a cassação de direitos políticos. Ah, mas e quando o cara tem um mandato cassado? Não, aquilo lá é um mandato, mas ele continua tendo alguns direitos políticos, tá? Então não existe a cassação de direitos políticos como pena por um crime. Pode haver a suspensão de direitos políticos. E aí faço aqui com você, como estamos numa revisão, faço com você um paralelo. Lembre-se de que também no caso de ato de improbidade administrativa, uma das punições que pode existir, qual é? A punição de suspensão de direitos políticos. Então essa expressão cassação, inclusive falamos isso na revisão, tome cuidado porque o seu examinador adora colocar cassação onde é suspensão. Preste atenção, para crimes, então penas criminais, e também para hipóteses de atos de improbidade administrativa, uma das possibilidades de punição poderia ser a suspensão de direitos políticos, jamais a cassação, tá bom? Então aqui, claro, a resposta certa é a letra A, mesmo que você talvez pudesse estar em dúvida, mas veja, quando você está em dúvida, o que você faz? Você vai para as outras alternativas e vê se já tem alguma coisa que você pode excluir das outras alternativas, foi o que a gente fez aqui. Então, por eliminação, ainda que você não soubesse que seria cabível a pena de privação de liberdade e interdição de direitos, que são as duas possíveis, né? Dentre as que são possíveis, as outras estão claramente como proibidas aqui, tá bom? Ah, mas por que não é a E, né? A E, pena de morte de fato, em caso de guerra declarada é verdadeiro, mas a cassação não é, tá? De direitos políticos não existe, só existe a suspensão de direitos políticos, tá bom? Então, aqui é um ponto para você ter em mente, para você não se perder na hora da sua prova. Improbidade e crime. Questão criminal, as duas situações. Pena de suspensão, não cassação, tá? De direitos políticos. 50. Sobre a estrutura do Poder Judiciário, isso falamos, hein? Estrutura do Poder Judiciário e a respectiva jurisdição, assinale a alternativa correta à luz da previsão expressa, então, previsão expressa no artigo 92 da Constituição. Se você olhar o edital, lá em Constitucional tem tudo o que vai cair e depois tem lá uma menção clara, artigo 92 da Constituição. Pois bem, olha só. O Conselho Nacional de Justiça é considerado o órgão do Poder Judiciário verdadeiro, com sede e jurisdição equivalentes às dos tribunais regionais federais. Está errado. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça ele vai regulamentar todo o Poder Judiciário e ele vai ter sede no Distrito Federal, na capital federal. Tá? Então, o erro aqui estaria em dizer que a sede dele é a mesma sede dos tribunais regionais federais. Por quê? Porque os tribunais regionais federais têm sede em Belo Horizonte, tem em Porto Alegre, tem em São Paulo, tal, mas não é uma coisa regionalizada. Então é diferente. O Conselho Nacional vai ter uma abrangência nacional e tudo que tiver abrangência nacional, você vai ter a colocação disso como sede em Brasília, na capital federal. A Justiça de Paz está expressamente prevista como órgão do Poder Judiciário? Não está,
Tá? Justiça de paz. O que é justiça de paz? O juiz de paz, né? Então vai fazer casamento e tal, não está previsto como órgão do Poder Judiciário. Justiça desportiva também não. Por mais que se chame justiça, e é isso que eu quero que você entenda. Então, por mais que se chame justiça de paz, ela não está dentro da estrutura do Poder Judiciário. Chama-se justiça desportiva, também não está dentro do Poder Judiciário. Ah, o promotor de justiça também não está dentro do Poder Judiciário. O Ministério Público é um outro órgão do Estado, não tem nada a ver com o Poder Judiciário, tá? Tribunal Federal de Recursos, cara, isso aqui apelou muito, tá? Para quem nunca estudou isso aqui, primeiro, Tribunal Federal de Recursos nem existe mais. O Tribunal Federal de Recursos era antigamente o que nós tínhamos do que a gente chama hoje de Tribunal Regional Federal. Quando foi feita a Constituição Federal dizia o seguinte, olha, é proibida a nomeação de novos juízes para o Tribunal Federal de Recursos. E quando a Constituição traz ali a lista dos órgãos do Poder Judiciário, a Constituição não coloca como um dos órgãos o Tribunal Federal de Recursos. O que isso significa, professor? O Tribunal Federal de Recursos nem existe, tá? É um nome que já existiu, tá? Então o seu examinador aqui é uma pessoa possivelmente antiga, né? Que tem conhecimento de que um dia já existiu o Tribunal... Tá passando um pernilongo aqui. De que um dia já existiu o Tribunal Federal de Recursos. Só que ele nem existe, ele nem faz parte. Então não precisa nem analisar o resto aqui, porque o resto vai estar errado, tá? Conselho Nacional e o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores são considerados órgãos do Poder Judiciário e têm sede na capital federal. Por eliminação, olhando todas as outras, também a gente conseguiria responder aqui que a resposta certa é letra E. Algumas coisas importantes aqui, né, para a gente recordar, né, dos órgãos do Poder Judiciário: STF, Supremo Tribunal Federal, CNJ, STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Federal e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Olha o ponto aqui, né? Coisas importantes: o STF, o CNJ e os tribunais superiores, entenda aqui, tribunais superiores como STJ, TST, TSE e STM, que estão todos aqui, ó. Todos eles têm sede na capital federal. Então a sede, eles estão situados na capital federal. Essa é a primeira coisa. Então, aonde que eu... Então veja só. Você teria a possibilidade de ter, entre aspas, uma filial do Supremo em São Paulo, ou no Rio, ou em Belo Horizonte? Não. Porque a sede do Supremo Tribunal Federal, a sede do Conselho Nacional de Justiça, a sede dos tribunais superiores é na capital federal. Então eles estão situados, localizados lá. Agora, embora eles estejam lá, a pergunta principal é a seguinte: onde eles vão mandar? Eles vão mandar no país inteiro. Eles têm jurisdição, ou seja, têm a possibilidade de julgar questões relacionadas a todo o território nacional. Então, sede significa localização, né? Então, onde eles estão localizados? Então, por exemplo, os tribunais regionais federais têm uma outra localização, que nem vai cair para a gente, tá? O que você precisa saber aqui é onde são as sedes do STF, do CNJ e dos tribunais superiores. Então, somente isso, tá? E o que a gente chama de jurisdição é o poder de julgar causas dentro de um certo território. Então, a jurisdição é isso. Então, no caso do STF e dos tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Só que tem uma coisa importante: eu falei aqui dos órgãos que estão dentro do Poder Judiciário, e na superrevisão eu mencionei para você que por vezes o seu examinador pergunta não os órgãos que estão, mas ele pergunta os que não estão, como por exemplo juiz de paz ou justiça de paz, como Tribunal de Contas, né? E aí poderia ser Tribunal de Contas da União, dos estados, dos municípios que ainda tem tribunais de contas, Tribunal Federal de Recursos, que é o antigo nome do TRF, Justiça Desportiva. Todos esses aqui, por mais que tenham o nome Justiça, poderia até falar aqui também Promotor de Justiça, nenhum desses aqui pertence ao Poder Judiciário. Ah, mas como que você sabe, professor? Porque não estão no 92. O artigo 92 é o que encerra, é o que diz claramente quais são os órgãos do Poder Judiciário. Os outros, por mais que possam chamar de juiz, possa chamar de tribunal, juiz de futebol, né? Sei lá, né? Não, nenhum desses pertence ao Poder Judiciário, tá bom? Artigo 51, para a gente finalizar.
Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição. Brasileiro naturalizado pode ocupar o cargo de ministro da Defesa. Não, não pode, tá? É um cargo privativo de brasileiro nato, quem de fato é brasileiro desde sempre. A vedação de acesso ao brasileiro naturalizado é restrita aos cargos eletivos federais e carreira diplomática. Não. Você vai ver que na Constituição você tem várias limitações para o brasileiro naturalizado. Então não é só, quando a gente vê essa expressão, né, é restrita, significa que só vai atingir cargos eletivos federais e carreira diplomática? Não. A gente viu que tem tantos outros, tá? Então também não é possível, a letra B está errada. Letra C, o filho, aliás, o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro, que vier a residir no Brasil e optar, depois de atingir a maioridade brasileira, é considerado brasileiro nato, não é brasileiro naturalizado, tá? Então, o filho de um pai brasileiro que nasceu lá no estrangeiro, então, por exemplo, o filho do Neymar vai nascer lá na França, certo? Ele pode nascer com a cidadania francesa, tá tudo beleza, porque o Neymar está lá por conta própria, ele não está a serviço do Brasil, né? O Neymar está lá trabalhando numa empresa particular, privada, que é o time dele, lá na França. Pois bem, o filho dele que nascer lá na França, se ele vier para o Brasil, mesmo sendo francês, se ele vier para o Brasil depois que ele atingir a maioridade e ele optar pela nacionalidade brasileira, porque o pai dele é brasileiro, ele vai ser considerado brasileiro nato, não é brasileiro naturalizado, tá? Então essa é a informação. A letra D, pegadinha, e é a alternativa verdadeira, o brasileiro naturalizado pode ocupar cargo de ministro do STJ. Inclusive, nós temos um ministro atualmente, que é o ministro Félix Fischer, que é um ministro, salvo engano, ele é polonês e ele é brasileiro naturalizado e, de fato, ocupa o cargo de ministro do STJ. Lembre-se, brasileiro nato é que precisa ser brasileiro nato para ser ministro do STF, mas do STJ pode ser naturalizado, tá? E aí outra pergunta é a seguinte: a proibição de acesso ao cargo de Procurador-Geral da República para o brasileiro naturalizado? Onde está essa proibição? Olha só, o artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato quais cargos? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, ou seja, ele pode ser deputado, só não pode ser presidente, presidente do Senado, ele não pode ser o presidente do Senado, mas pode ser senador, ministro do STF, não precisa ser presidente, pode ser qualquer ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ser ministro de Estado da Defesa. Ou seja, não tem a previsão de uma proibição de a possibilidade de restrição de cargo de Procurador-Geral da República para o brasileiro naturalizado, tá bom? Então, de novo, quando a gente tem essa lista, quando a gente tem essa enumeração, pensa em primeiro lugar o que poderia ser colocado como alguma coisa fora dessa lista para tentar te confundir. Por exemplo, você poderia ter lá, são privativos de brasileiro nato os cargos de, daí tem lá, governador e vice-governador do estado. Não, pode ser, você pode ter um governador brasileiro naturalizado, não tem problema nenhum. Ah, poderia ser privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do STJ. Não, STJ não, porque é só ministro do STF, tá? Então esse é o ponto, meus amigos. E com isso a gente termina aqui esse vídeo, meus amigos. De novo, convidando a você que está no YouTube a entrar na super revisão. Eu tenho certeza de que eu consigo ajudar você para esta prova, para você, se não for o caso de gabaritar, que é o que eu espero, mas que você chegue muito próximo disso, para somar a maior quantidade de pontos possível, para você estar na segunda fase do seu concurso, para que direito não seja um problema para você na hora da sua prova, tá bom? Agradeço muito a todo mundo que está aqui. Se você pudesse curtir esse vídeo, comentar alguma coisa, isso me ajuda também, porque o YouTube entende que este vídeo é relevante e o canal pode crescer ainda mais. Fico muito agradecido a todo mundo que está aqui, convidando de novo você a entrar, a clicar no link que está aqui embaixo para entrar e ter acesso à super revisão. Tá muito legal e além de tudo, além de toda a super revisão que já está pronta lá, estas aulas vão estar lá também com essas anotações aqui, porque isso pode te ajudar bastante na hora de você estudar neste último sprint para o seu concurso, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.